Oi, turma! Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o sistema de numeração decimal. E vamos começar vendo os números que formam esse sistema de numeração decimal, que são as representações das quantidades. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Percebam que aí, olha só, nós vamos ter o numeral, né, o número na parte de cima e as quantidades na parte de baixo. Vejam só, elas vão aumentando, vocês já conhecem os números de 1 a 9 e também o 0, que não representa quantidade alguma, não é mesmo? Então, agora, por que a tia colocou esses números aqui? Nós só temos esses números no sistema de numeração decimal, apenas esses. Então, como é que a gente, sabendo que os números, eles são infinitos, ou seja, eles não acabam. Então, como é que nós vamos representar os números maiores que 9, que aqui é o número maior que tem? Do 0 até o 9, esse aqui é o número maior, é a maior quantidade representada. Então, como é que eu vou fazer números maiores? Como é que eu vou escrever números maiores do que 9? Querem aprender? Então, vamos lá. Esse é o segredo. O lugar, a posição dos números. Lugar. Quando eu tenho um número e troco ele de lugar com outro, eu vou ter quantidades diferentes. Olha só. Olha só. Vamos começar com esses ovinhos aqui. Vamos fazer uma contagem, tá bom? Lembra que nós só tínhamos até o número 9 para representar? Aqui nós vamos fazer um grupinho de 10. Nós já aprendemos a fazer grupinhos de 10 para organizar as coisas? Então, vamos começar. Olha só, fiz um grupinho de 10, tá? Nesse grupinho de 10, eu vou ter uma coisa chamada dezena. Então, quando eu junto, no caso aí são 10 ovinhos, então eu vou ter uma dezena de ovos. Fiz um pacotinho de ovos, tá bom? Então, eu tenho dezena. E sobram aqui, ó, ovos do lado de fora. Esses ovos nós chamamos de unidades. Olha só. Então, se eu tenho aqui, olha só, uma dezena, eu vou colocar aqui, representar essa dezena com o número 1. Uma dezena. Eu fiz um pacotinho aqui de 10. Uma dezena. E eu tenho, ó, 4 ovinhos aqui, que não deu para juntar para formar 10, sobraram 4. Então, serão 4 unidades. Então, aí, pessoal, eu tenho o número 14. Eu juntei o número 1 com o número 4, ou seja, esse 1 representa uma dezena, representam 10 elementos, e o número 4, que representam 4 unidades. Então, uma dezena e 4 unidades, eu tenho o número 14. Lembrando, aqui, pessoal, não é 1 mais 4. 1 mais 4, 1. Mais 4 vai dar 5. Não tenho 5 ovos aqui. Eu tenho 14. Então, aqui, tia, vai ter 14 ovos, tá bom? Não vamos confundir. O 1 aqui está representando uma dezena. E o 4 está representando as unidades. Não pode esquecer. Agora, vamos para o exemplo 2, para entender melhor ainda como é que funciona essa divisão. Aqui eu tenho essas flores, tá? E a tia dividiu, começou juntando 10 flores. Vamos lá. Juntei essas 10 flores e tenho o primeiro grupinho de flores, tá? Depois a tia foi lá e contou e conseguiu juntar mais 10. Então, eu tenho mais outro pacotinho de flores. E sobraram apenas essas duas aqui. Vejam só.
essas duas aqui, tá bom? Então, a tia tem 2 pacotinhos de flores. Então, a tia vai ter 2 dezenas, ó. Uma dezena, um grupinho com 10 e outro grupinho com 10. Então, se eu tenho 2 grupinhos com 10, então, se um grupinho com 10 é uma dezena, então, aqui eu tenho 2 dezenas. Então, eu vou lá e escrevo 2 aqui. E quantas unidades sobraram? 2 flores. Não deu para formar mais um grupo de 10, não é mesmo? Então, eu vou apenas repetir o número 2. Só que, veja só, 2 mais 2 é 4. A gente não está falando de soma, tá bom? Nós estamos falando de representar um número, representar uma quantidade. Esse 2 significa dezena, ó, 2. 2 grupinhos de 10. E esse aqui representa as unidades que ficaram fora. Então, aqui nós vamos ter 10, mais 10, 20, mais 2, 22. Então, nós vamos ter 22 rosas aqui. Então, por isso que a gente já falou da posição dos números. Aí, eu tenho o mesmo número repetido, só que cada um representa uma coisa diferente. O primeiro vai representar os 2 grupinhos de 10 e o segundo vai representar as unidades que ficaram fora desses grupos. O número 22. E agora, nós temos o número 0. A tia falou que quando a gente muda de posição, o número, a gente tem outros números diferentes. Mas e o 0, tia? Se ele não representa quantidade nenhuma, por que nós temos que escrevê-lo? Por que ele é tão importante? Ele é muito importante, porque é com ele que nós conseguimos representar números muito maiores. Vamos lá? Agora, por que esse 0 ele é tão importante na matemática? Ele é tão importante aprender. Vejam só, nós temos aqui, olha só, essa quantidade de bolinhas, essas bolinhas aqui, tá bom? E eu agora vou dividir em grupos de 10. Vamos lá? Ó, primeiro grupo de 10, segundo grupinho de 10. Então, eu tenho 2 grupos de 10. E nós aprendemos que quando temos um grupo de 10, nós temos uma dezena. Quando temos 2, nós temos 2 dezenas. Ok, 2 dezenas, como estudar. Entendi. Tia, mas e agora? Aqui não tem 2 bolas e você colocou aqui 2. Aqui tem 20 bolas, porque eu sei que 10 mais 10 vai dar 20. E agora? E agora? Lembra que a tia falou que o importante é o lugar? O lugar é que vai dizer que quantidade existe ali. Onde você colocar o número, a posição em que você colocar o número é que vai representar aquela quantidade. Como assim, tia? Ó, o 2, o lugar aqui. Ó, aqui é o lugar das dezenas e aqui é o lugar das unidades. Aqui eu tenho 2 dezenas. Nós juntamos aqui, ó, e deu um grupo, 2 grupinhos, 2 dezenas. Sobrou alguma bolinha aqui fora para a gente formar um outro grupo ou unidades? Não, não sobrou nada. Aí entra em ação o número que não tem, podemos dizer assim, não representa nenhuma quantidade, que é o 0. E o 0, meus amores, vai dar origem a esse número belíssimo, o 2 e o 0. Vai dar origem a esse número belíssimo, que é o número 20. Entenderam como ele é muito importante? Toda vez que eu tiver dezenas sem unidades, eu vou precisar do número 0 na formação desse número, tá bom? Se eu tenho apenas dezenas, como as bolas, e não tinha nenhuma unidade, eu sempre vou precisar do 0, tá bom? Vocês lembram que lá na sala de aula nós temos esse material aqui, o material dourado, que lá na sala ele é de madeira, o da sala.
Vocês lembram que tinha o cubinho que representava a unidade e a barrinha que representava a dezena? Tinha outros objetos, mas hoje vamos lembrar só desses dois, da barrinha e do cubinho. Eu acredito que vocês lembram. Então, a tia colocou aqui, ó, várias barrinhas aqui. Agora, 100 unidades. Para a gente poder entender qual é a importância do zero. Tá bom? Vocês lembram que quando eu tinha 10 unidades aqui, ó, 10 unidades, eu trocava 10 cubinhos desse aqui. A gente trocava por uma barrinha dessa, que eram todos juntinhos. Eu acredito que vocês lembram, né? Então, meus amores, é com essa dezena que nós vamos estudar agora. Então, para os números que nós vamos representar aqui, ó, nós não vamos ter nenhuma unidade. Então, nós vamos precisar do zero, porque o zero é a representação de nenhuma unidade. Tá bom? Vamos lá para o primeiro? Na primeira barrinha, nós vamos ter 10. Na segunda, 20. Ó, 10, 20, 2, 0. Na terceira, nós vamos ter, ó, 1, 2, 3 dezenas. Tá aqui, ó, número 3 e 0 unidades. É o número 30. Aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4 barrinhas, ou seja, 4 dezenas. E aqui nós vamos ter, ó, 0 unidades. Então, vamos ter o número 40. Em seguida, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 dezenas e 0 unidades. E vamos ter, assim, o número 50. Em seguida, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas, 0 unidades e o número 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas e 0 unidades. Então, nós vamos ter o número 70. Em seguida, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades, desculpe, 8 dezenas e 0 unidades. E vamos ter o número 80. E por último, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dezenas e 0 unidades. E assim nós vamos ter o número 90. Então, recapitulando, uma dezena 10, 2 dezenas 20, 3 dezenas 30, 4 dezenas 40, 5 dezenas 50, 6 dezenas 60, 7 dezenas 70, 8 dezenas 80 e 9 dezenas 90. A tia agora vai trazer para vocês um exemplo, tá bom? De um número em que a gente vai fazer exatamente essa distribuição que nós fizemos. Vamos lá, nós vamos ter o número 12, olha só, o número 12, nós vamos ter uma dezena e uma unidade. Olha aí a representação da quantidade do número 12. Então, aí nós vamos ter 12 casinhas. E como seria essa representação no material dourado? Seria uma barrinha, ou seja, uma dezena, uma barrinha. Quantas unidades? 2. E 2 unidades, que lá no nosso material dourado representa o cubinho, tá bom? Então, o 12, ó, uma dezena, 2 unidades, ok? Vamos para a próxima. Número 56, olha só, o número 56, ele vai ter a sua, olha só, representação de quantidade, ó, aí nós temos 56 casinhas. A representação no material dourado vai ser com 1, 2, 3, 4, 5 barrinhas e aqui, ó, as 6 unidades. Então, nós vamos ter 5 barrinhas, ó, que vão ser 5 unidades, desculpe, 5 dezenas e 6 unidades, que aqui está representado nesses cubinhos, tá bom? Aqui nós vamos ter o número, o numeral, a quantidade, 56, e a representação do material dourado, tá bom?
Agora, o 30. O 30, ele tem, ó, 1, 2, 3. 3 dezenas, vejam só. 3 dezenas. E 0 unidades. Então, não vou precisar colocar nenhuma, né? E em alguns momentos, né, em algumas aulas, nós podemos usar este quadro aqui. É um quadro posicional, onde você vai ter dezenas e unidades. Então, se a gente estava falando, por exemplo, do número 12, então nós vamos ter uma dezena e 2 unidades. Isso quer dizer que eu tenho um grupo de 10 e 2 unidades. O bom de estudar esses números é que nós acabamos descobrindo que, isso é uma das coisas mais legais de estudar os números, é que nós formamos números diferentes com números iguais. Hein? Como é, professor? Números diferentes com números iguais? Como assim? Vamos lá. Vamos pegar os números que nós já estudamos. Número 12, né? Aqui, ó, a palavra 12. E aqui nós vamos ter os mesmos números, só que invertidos. O 12, o 1 ficou no lugar do 2, o 2 ficou no lugar do 1. E nós formamos outro número, o 21. Tia, mas como assim? Eu não entendi. Olha só, presta bem atenção. Nós vamos ter aqui, ó, os mesmos números, numeral 1, numeral 2, e aqui numeral 1 e numeral 2. A diferença é que os numerais estão em posições diferentes. E, consequentemente, quando a gente lembra lá da dezena e da unidade, é que a gente vai se tocar. Vamos para as quantidades. Olha só, quantidade, 12. Vejam só, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só, um grupinho com 10. E agora, as duas que sobraram para formar o 12. Então, o número 12, lembrem-se, é formado por uma dezena e 2 unidades. Já o número 21, olha só, é formado por 2 dezenas e 1 unidade. Viram a diferença? Viram como o posicionamento dos números ele é importante? Agora nós vamos ter outro número. Olha só, o 56. Aqui temos a quantidade de números, 56. E agora vamos inverter esses números. Vamos ter o 6 primeiro e depois o 5. Nós vamos ter um outro número, que é, ó, o 65. Primeiro nós temos aqui o 56, está aqui a quantidade, ó. E aqui nós vamos ter o 65. Lembrando das unidades e das dezenas. No 56 nós vamos ter 5 dezenas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Já no 65, nós vamos ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas, tá aqui ela, olha só, e 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Não podemos esquecer, tá bom? E agora, meus amores, vocês vão me mostrar que estão craques, tá bom? Que estão craques em dezenas e unidades, em posição de números e que vocês já conseguem fazer tudo isso. Vamos lá, força de vontade, qualquer coisa, volta o vídeo no 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes for preciso, tá bom? Agora vocês vão fazer a atividade para fixar tudo na cabecinha de vocês, da página 28 e 29 do livro de matemática, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.